Olá a todos. Damos as boas-vindas a você que nos acompanha aqui no nosso podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E na nossa trajetória de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com todos os assuntos relacionados, estamos seguindo o livro Boa Nova, em sua sequência de capítulos. Livro, aliás, muito interessante e profundo, de autoria de Humberto de Campos. E hoje convidamos o Sandro para abordar o capítulo 28, trazendo as suas reflexões. O título do capítulo é O Bom Ladrão. O Sandro, como sempre, muito questionador, objetivo, faz interessantes provocações. Veremos daqui a pouquinho, né? Mas eu gostaria de tudo o que eu ouvi, da leitura do capítulo, né, de comentar duas coisas que efetivamente me tocaram. Porque o capítulo trata de um diálogo bem próximo entre Jesus e Tomé, talvez o discípulo que represente todos os nossos questionamentos em relação à fé, à confiança, né? E me marcaram duas frases que Humberto de Campos nos traz. A primeira é quando Jesus diz que nenhum de nós pode julgar em absoluto, né? Somente à divina providência cabe essa profundidade na visão de todos os fatos. E aí Jesus, antes disso, até destaca que a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam, trazendo então a grande questão de que a fé enquanto fidelidade, e o Sandro vai falar bastante nisso para nós, é indissociável da busca por colocarmos em ação, em prática, todos os preceitos de amor que Jesus e que a vida nos ensina. Então que continuemos nesse esforço. Daqui a pouquinho o Sandro está aí com a gente, né? Mais tarde teremos a presença da família Gonçalves Moreira na nossa live. Estarão o Sandro e o Roosevelt estendendo aqui todos os comentários. Então já fica o convite. Vai ser um momento de bastante debate, reflexão, enfim, onde iremos aprofundar. Ao final, teremos o nosso momento de prece, inspirados, como sempre, por Maria Dolores. Então continue conosco e fica aqui o convite para que você se envolva também participando, comentando, disseminando a mensagem do bem. Então compartilhe os links, esteja nas nossas lives, assista posteriormente, da forma como se dispuser, né? A gente gosta sempre de estar juntinho e é muito bom sentir a presença de cada um de vocês aqui conosco. Então, finalizando o nosso comentário inicial, só nos resta repetir o nosso convite. Vamos ouvir? Olá a todos e a todas, espero que tenham tido uma boa semana. Hoje o nosso estudo é intitulado Bom Ladrão e ele foi baseado no capítulo 28 do livro A Boa Nova. E ele tem início falando sobre a fé, especificamente uma pergunta, né, que foi feita entre os discípulos e que até hoje essa pergunta se repete, né? O que é preciso para que se tenha fé? Foi levantada a necessidade ou a obrigatoriedade de se ter conhecimento, cultura. Em outro momento foi-se levantada a necessidade da vontade. Mas Jesus interviu de forma precisa na discussão dos discípulos e, certeiro como sempre, ele disse que a fé, na verdade, ela é adquirida e mantida através do trabalho. O trabalho, evidentemente, nobre, o trabalho no bem, o trabalho desinteressado de se ter algo em troca. A partir do momento que a pessoa se dedica a alguma causa edificante, independentemente da condição que a cerca, a fé ela é adquirida e ela é mantida. E as
vicissitudes que eventualmente surjam na nossa vida, a problemática, não podem ser atribuídas como responsabilidade de Deus ou que sejam motivos para enfraquecer a fé. Porque, na realidade, absolutamente tudo o que nos acontece, sejam interpretados por nós como coisas boas ou coisas ruins, são importantes para o nosso crescimento, são consequências das nossas próprias atitudes. E, muito frequentemente, nós temos uma fé que é oscilante, né? Uma fé que, nos momentos de benesses, talvez ela se mantenha, e muitas vezes em situação de dificuldade momentânea, essa fé acaba sendo desacreditada. E o exemplo maior que nós temos, que a fé tem que ser mantida, mesmo nas situações difíceis, né, foi dado por Jesus, como tantos outros exemplos dados por ele, né, que esteve entre nós, dedicando-se 100% do tempo à prática do bem, à caridade, aos ensinamentos e, em hipótese alguma, foi reconhecido por aqueles que conviviam com ele naquele momento, e nem mesmo no momento do martírio, no momento da crucificação, ele perdeu a sua fé. Então, é uma situação exemplar para nós, né? Que passamos por situações que podem ser difíceis, mas eu não acredito que sejam tão difíceis quanto aquela especificamente em que Jesus passou por vários momentos, mas em especial no momento da crucificação. Então, que nós possamos relembrar, né, dessa passagem nos momentos que eventualmente a gente se encontrar em desesperança, né, desalento. E uma outra aprendizagem que se passa nessa lição é sobre as nossas relações com as outras pessoas, né? O que nos faz procurar uma outra pessoa, né? Porque os discípulos, no momento do martírio de Jesus, não se fizeram presentes, né? E nem tampouco aquelas pessoas que foram auxiliadas por ele, né? Então, essa reflexão ela é muito importante também, né? O que nos leva a nos aproximar de alguma pessoa, né? Será que, consciente ou inconscientemente, o desejo de obter obrigatoriamente algo em troca, né? Então, que nós nos façamos presentes na vida do outro de uma forma desinteressada, de uma forma incondicional, sem o desejo ou a esperança de obter alguma coisa em troca, não é? E da mesma forma, assim, que a gente não julgue aquelas pessoas que eventualmente possam agir desta maneira, né? Como diria a tia Irene, né? Cada um tem o seu tempo, né? E que nós nos preocupemos com o nosso tempo, né? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, para que não venhamos a nos arrepender, né? E eventualmente, se de alguma forma a gente já tem agido indevidamente nesse momento ou em algum outro momento, né? Que sirva de aprendizado para nós mesmos, né? E voltando a falar do julgar em relação às outras pessoas, né? Que muito frequentemente nós somos especialistas nisso, né? Jesus também no momento da crucificação deu mais um exemplo de humildade, né? E não somente ele, também aquele que estava sendo crucificado junto com ele, que foi, né, julgado como ladrão pelos juízes da época, e ele pediu que Jesus lembrasse dele e o recebesse no plano maior, não é? E assim né? Muitas vezes a gente rotula as pessoas pela aparência, pela posse ou pela condição social que ela se encontra, né? E nós não temos a mínima condição de fazer isso. Então, essa lição, como todas, né,
é muito importante para nos convidar a refletir sobre situações do nosso dia a dia, né? Que possamos nos dedicar ao nosso trabalho, o trabalho no bem, né? O trabalho que possa ser engrandecedor para nós mesmos e através dos nossos exemplos àquelas pessoas que convivem conosco, não é? Que busquemos nos relacionar com as outras pessoas de uma forma desinteressada, que busquemos nos relacionar com Deus de uma forma desinteressada, sem, consciente ou inconscientemente, requerer aquela famosa barganha, né? Estou fazendo isso, mas em contrapartida eu preciso receber aquilo, né? Que seja de uma forma incondicional e que possamos abraçar o nosso irmão, seja qual irmão for, né? No momento que ele estiver, da melhor forma que possamos. Fiquem todos com Deus e que nesse final de ano possamos renovar, né, as nossas esperanças, as nossas energias e fazermos o melhor da nossa parte para a construção de um mundo melhor. Grande abraço. E hoje, em nosso momento de oração, iniciamos com o poema Segue e Confia em Deus, de Maria Dolores. Não te digas a só nas urzes do caminho que Deus nunca te enxerga o coração sozinho e que ninguém te escuta os gritos de aflição. Deus é o amor eterno que assegura a existência de toda criatura, dos seres do abissal aos astros da amplidão. Observa o lugar em que transitas. Qualquer vida que vês, uma por uma, levanta-se do amor em toda parte, de modo a que não falte amor em parte alguma. Ainda hoje, varando um campo agreste, vi pobre coelho e um homem de espingarda. O pequeno animal em correria viu no chão que se abria a furna inesperada, por onde se escondeu, arfando de alegria, qual soldado num pouso de vanguarda, fugindo ao caçador que o mataria. Alguns passos a mais e encontrei charco imenso, escravizado à inércia entre barrancos, que a bondade do céu enfeitara em silêncio, com grinaldas de verde, ornando lírios brancos. Mais adiante, achei enternecida, singela fonte a dar-se com brandura, e junto a ela, um doente estacara de mãos em concha a sorver a água pura. Descobri mais à frente um tronco morto, cuja desolação e desconforto, muito embora de pé, ele expunha por si. E no topo, eis que um pássaro em descanso cantava belo e nobre em doce acento, que se falasse a Deus fitando o firmamento. Bem te vi, bem te vi. Assim também, alma querida e boa, não desanimes, age, não te ofendas, perdoa. A vida está repleta em todos os lugares de sábias providências tutelares. Da terra à altura imensa, em sublime ascensão, temos refúgio, paz e segurança, em que o céu nos alcança a doar-nos apoio ao coração. Apaga o mal com o bem, servindo dia a dia. Nunca nos faltarão, amados sirineus. Sofre e chora, porém, ama, serve e auxilia. Segue e confia em Deus. E lembrando o teu divino exemplo, Jesus amigo, tocados pela beleza da poesia que nos sensibiliza os corações, uma vez mais sentimos a tua presença, doce e serena aos nossos lados, como os apóstolos nas reflexões do estudo proposto. E o teu amor, ainda que sem palavras, fala ao nosso coração, fortalecendo-nos, Jesus,
porque sabemos das nossas dificuldades e dos nossos erros. Mas sabemos também que nos ensinaste a enxergar na vida a mão divina e abençoada, trazendo-nos tudo o que precisamos. Ajuda-nos, portanto, Jesus, que através dessa prece de amor possamos, agora e a cada instante, alterar as nossas disposições, fortalecer nossa confiança e, meditando, percebermos onde podemos melhorar, onde podemos mudar o olhar para com a vida, aprendendo a buscar em toda parte as oportunidades silenciosas, o convite ao trabalho, o convite ao autoaprimoramento. Enfim, que possamos sentir Deus amparando-nos, protegendo-nos e convidando-nos a seguir adiante pelas estradas da vida, buscando aprender o amor em cada situação. Que a tua luz, Jesus, nos ilumine, nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja.